Olá, seja bem-vindo e bem-vinda a mais um Devocional. Estamos nessa semana falando sobre nova direção, na temática lá de Colossenses 3:10, que fala: "E vos revestidos do novo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daqueles que o criou." Temos a convicção de que quando aceitamos, confessamos e entendemos Cristo como Senhor e Salvador de nossas vidas, as nossas atitudes precisam mudar. Não só isso, a gente precisa de tempos em tempos medi-la, de como estamos parecidos com essa imagem de Cristo em nós, como refletimos essa imagem de Cristo em nós. E um dos termômetros, uma dessa maneira de medir isto é através do perdão, da liberação de perdão. O perdão que é uma base da nossa fé, porque partimos do princípio de que se temos acesso a Deus é porque Ele nos perdoou de uma dívida imensa que tínhamos com o pecado. E por meio do Senhor Jesus Cristo, Ele nos perdoou. Então o perdão é algo que deve, para o cristão, estar recorrente. Embora não seja fácil, precisa estar no nosso dia a dia e precisamos abordar esse assunto. E ver, mais do que isso, ver como Jesus Cristo abordou esse assunto na sua palavra. Quando a gente olha para Jesus, aliás, Pedro perguntando para Jesus: Jesus, quanto que a gente tem que perdoar? Jesus conta uma história do credor, né, a parábola do credor compassivo, que fala que tinha um senhor que perdoou uma dívida milionária com o seu servo. Mas esse servo não reproduziu essa mesma mentalidade, essa visão do reino de Deus, não reproduziu a sua imagem ao não perdoar uma dívida infinitamente menor. E não se esquecendo desse perdão, o patrão, o chefe, o senhor, vai lá e pune esse servo que não reproduziu a sua imagem. Olha como é importante. Jesus está falando que o nosso relacionamento com as pessoas reflete muito de como eu aceitei esse perdão de Deus, de como eu entendo e quem é a centralidade do nosso relacionamento. A centralidade é eu que fui atingido por esse perdão, ou é Ele que decidiu nos perdoar? Quando a gente vê 1 Pedro 3:7, né, Pedro falando assim: maridos, cuidem das suas esposas, e ele fala uma coisa muito interessante: para que não sejam impedidas as vossas orações. Veja que o meu acesso ao Pai está muito ligado de como eu enxergo, de como eu trato, de como eu tenho meus relacionamentos terrenos. Veja que é um relacionamento terreno, impedindo ou sendo entrave para o meu relacionamento com o Pai, porque a maneira como eu trato esse relacionamento diz muito como eu enxergo o Pai e de como eu quero me relacionar com Ele. Malaquias fala, né, de sorte que ele não, Malaquias 2:13, de sorte que ele não olhe mais para a oferta, nem o aceitará com prazer das vossas mãos, porque está faltando pedido de perdão no meio do povo. Quando a gente vê a oração do Pai Nosso, perdoa-nos como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Ou seja, a maneira como eu trato esse assunto no dia a dia, como eu falo, como eu vejo, como eu abordo isso, é a maneira como o Senhor, no modelo na oração modelo, de como o Senhor pode tratar isso comigo, né? Então é algo que precisa estar no nosso dia a dia. O perdão é crucial, então, para a nossa caminhada de fé, né? Se você está nessa caminhada e não ouviu falar sobre perdão, sobre arrependimento, você ainda não ouviu algumas coisas importantes, tá? Não te contaram toda a história do Evangelho. E quando olhamos para a pessoa de Cristo na cruz, ele fala: perdoa-os porque não sabem o que estão fazendo. Muita gente relaciona o perdão com um simples esquecimento. É engraçado que isso poderia virar um trunfo, né, se fosse simplista assim, porque à medida que eu esqueço, quando a pessoa vai e comete de novo algum erro, é como se fosse a primeira vez que eu veria aquele erro, né? Então, na parábola do credor, o patrão, o chefe, o senhor não esqueceu da dívida, mas simplesmente não quis imputar os efeitos dela. Decidiu que, apesar dela, não colocaria em exposição os seus efeitos. E esse é o padrão, esse é o modelo, e esse é o termômetro do perdão de Cristo em nós. O perdão de Cristo não está relacionado com lembrar, mas decidir não cobrar por isso. A abrir mão daquilo que era meu direito. A dívida poderia ser cobrada, mas era meu direito. Mas eu decido não cobrá-la. A não expor ninguém, a não expor uma cobrança que apesar de tudo, era justa ser cobrada.
Isso não é um benefício somente para quem é perdoado. Não é simplesmente um alívio, mas para quem é perdoado, mas também é para quem está perdoando. Afinal de contas, é a partir disso que eu meço como está meu relacionamento com Deus, né? Como eu estou mais próximo de Deus. Então, perdoar me faz mais próximo da figura de Cristo. É assim que ele tratou. Então, usufruímos do perdão divino. Não temos o direito de cobrar algo que é de menor valor. Não se engane. Os nossos problemas relacionais, nossos problemas de relacionamento na Terra, são também problemas espirituais. E precisam ser tomadas decisões sobre isso. Decida hoje ir em direção, ainda agora de manhã, em direção a alguém e liberar perdão. Neste movimento, você estará indo em direção a essa pessoa e a se tornar uma pessoa ainda mais parecida com Cristo. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. É esta a mensagem que eu quero deixar para você. Deus te abençoe e tenha um bom dia.